Olá, bem-vindos! Nessa série de vídeos, vamos estudar o tema Posição Financeira, o balanço patrimonial. Este vídeo está baseado no capítulo 2 do livro Contabilidade Financeira. Vamos iniciar com conceitos básicos para posteriormente avançar em relação ao balanço, discutindo estrutura e o processo de construção e registro. Inicialmente, precisamos entender a representação fundamental do balanço. A ideia do balanço é apresentar uma situação financeira da empresa. De um lado, a empresa vai ter os seus ativos e do outro lado, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos nada mais são do que recursos controlados pela empresa e que representam direitos que devem gerar benefícios futuros para a entidade. Significa que, em primeiro lugar, a empresa deve controlar esses recursos. Em geral, o controle é dado por meio da propriedade jurídica, mas isso nem sempre ocorre e nem sempre é necessário. Os ativos também são gerados a partir de eventos ocorridos e devem ter embutido dentro deles direitos que geram benefícios futuros, ou seja, devem ter utilidade futura para a entidade. Vamos dar alguns exemplos. Se pensarmos no caixa da empresa, esse é um recurso que ela controla, é decorrente de transações já ocorridas e representa um valor que gera benefício econômico para a empresa. Possibilidade dela fazer investimentos, comprar estoques, fazer empréstimos, enfim. Já são recursos que estão materializados em benefício econômico. Outros exemplos de ativos são contas a receber, que são direitos de receber valores por vendas já realizadas, estoques, que são mercadorias que a empresa comprou, ela detém, controla, é decorrente de transações já ocorridas e possui embutidos dentro deles o benefício de serem vendidos no futuro. Ativos imobilizados, que são os ativos de uso da empresa, cujo objetivo é fazer com que a empresa opere para gerar benefícios futuros para a entidade. Então percebam que todos os ativos devem respeitar a esse conceito geral. A empresa pode até deter fisicamente ativos que, num primeiro momento, a empresa pode pensar em considerar no seu balanço, mas se não atendem a esse conceito, não deveriam integrar a lista de ativos. Por exemplo, se a empresa tiver um contas a receber para uma empresa falida, que muito provavelmente não vai pagar esta conta, então ela pode até juridicamente deter esse direito, mas ele não deve, provavelmente, gerar benefícios futuros, que é o recebimento. Então, portanto, este direito de receber não integraria a lista de ativos da empresa. Um outro exemplo nessa mesma linha seria um estoque obsoleto ou um estoque podre. A empresa pode até deter fisicamente e juridicamente este ativo, mas se ele não consegue ser vendido para gerar benefício futuro para a entidade, então ele não estaria compondo a lista de ativos dentro do balanço. Os passivos representam obrigações da empresa em relação a terceiros, ou seja, dívidas que a empresa possui, decorrente normalmente de transações já ocorridas, e que ela vai sacrificar recursos do ativo que contém benefícios econômicos futuros. Ou seja, ela precisa pagar essas dívidas. Exemplos de passivos são obrigações com fornecedores, com bancos na forma de empréstimos e financiamentos, obrigações com os empregados, tributos e assim por diante. E o patrimônio líquido nada mais é do que a fonte própria de recursos. É o capital obtido junto aos acionistas e, posteriormente, os recursos que a própria empresa gera e que vão se mantendo no patrimônio na forma de lucros.
Logo, este lado direito do balanço pode ser traduzido nas origens de recursos, ou seja, de onde os recursos estão vindo. E o lado esquerdo do balanço representa as aplicações de recursos, isto é, os recursos que vieram do lado direito estão aplicados nestes ativos. Então, este é o conceito básico do balanço. E percebam que um lado é igual ao outro. Isso, de fato, sempre funciona para o balanço, porque os recursos aplicados nos ativos estão vindo de algum lugar, estão vindo ou dos passivos ou do patrimônio líquido. Então, eu sempre respeito esta lógica de apresentação. As aplicações de recursos são iguais às origens de recursos. Vamos agora dar uma olhada com maior grau de detalhe no lado direito do balanço. Vejam que o lado direito representa, como nós dissemos, as fontes, as origens de recursos, de onde os recursos aplicados nos ativos estão vindo. E esses recursos são de dois tipos. Os passivos são chamados de capitais de terceiros, ou seja, recursos obtidos para a empresa junto a terceiros, e o patrimônio líquido é chamado de capital próprio. Este capital próprio, basicamente, é formado por ingresso de capital, quando o acionista integraliza recursos dentro da empresa, isso é chamado de capital ou capital social, e os próprios lucros que a empresa vai gerando ao longo do tempo e que são mantidos, são acumulados dentro da empresa. Logo, o total do lado direito representa o capital total à disposição da empresa, de onde estão vindo os recursos que a empresa tem à disposição para aplicar nos ativos. É interessante perceber que a expressão balanço patrimonial vem de um equilíbrio. Balanço nos remete a essa lógica de equilíbrio. E é um equilíbrio entre o quê? Entre os ativos e os passivos mais patrimônio líquido, que é a lógica que nós acabamos de explicar. E o segundo termo, patrimonial, se refere ao patrimônio da empresa. Estamos falando dos ativos e passivos da empresa e, por consequência, o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo. Por isso, o balanço patrimonial tem essa expressão, é o equilíbrio do patrimônio. É interessante destacar que, nas normas internacionais, desde 2009, o título da demonstração balanço patrimonial foi alterado. As normas internacionais entendem que a expressão balanço patrimonial não reflete adequadamente o objetivo da demonstração. Qual que é o grande objetivo do balanço? É apresentar a situação financeira da empresa. Então, por isso, o IASB, desde 2009, passa a denominar o balanço em suas normas de demonstração da posição financeira, Statement of Financial Position. Mas aqui no Brasil, por traduções, usos, costumes e também questões legais, toda a legislação brasileira se refere a esta demonstração com a expressão balanço patrimonial. Então, para alterar essa expressão formalmente em toda a legislação seria muito trabalhoso. Então, por isso aqui no Brasil, a expressão balanço patrimonial permanece, inclusive nos pronunciamentos do CPC. Alguns pontos importantes para destacar nesses conceitos iniciais. O balanço ele é sempre uma demonstração estática, ou seja, ele está representando a situação patrimonial de uma empresa em uma data. É como se fosse uma foto da empresa, uma foto financeira da empresa. Então, sempre que nós observarmos um balanço, nós vamos identificar uma data relacionada a ele. E, além disso, todos os valores nele contidos estão representando valores monetários. Logo, eu preciso, de alguma forma, traduzir todos os ativos, passivos e patrimônio líquido em valores monetários. A gente poderia, até para alguns ativos, pensar em representação física. Por exemplo,
o estoque tem uma determinada quantidade, os ativos imobilizados têm uma certa capacidade produtiva e assim por diante. Mas no balanço eu preciso traduzir isso em valores monetários. E aí vão existir diversas técnicas de mensuração para atribuir valores monetários a todos os ativos, passivos e patrimônio líquido. Na sequência, nós vamos discutir a estrutura do balanço e posteriormente desenvolver a sua construção. Obrigado.